Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um público bem específico, mas frequente, que são os músicos. Bem, as queixas musculoesqueléticas do músico são muito frequentes. Estudos mostram que 87% dos músicos profissionais têm queixas musculoesqueléticas, seja pelo tamanho do instrumento, seja pela técnica usada, pelo tempo de ensaio. São vários os fatores que levam os músicos a terem essas queixas musculoesqueléticas. O fator de risco mais comum que causa essas queixas é o superuso das estruturas no gesto musical. E entre os sintomas mais comuns, a gente tem a dor, a fraqueza, a rigidez, a fadiga, as tensões. E os diagnósticos mais comuns que a gente tem são as tendinopatias, as mialgias e as síndromes relacionadas a esse superuso. Mas falando em mão, vamos pensar em músicos de orquestra, tá? A gente sempre tem que cuidar o gesto musical e relacionar ele ao porquê dessas queixas e desse diagnóstico que chega até nós. Por exemplo, os músicos que tocam os instrumentos de sopro. A sobrecarga no polegar direito ao segurar o instrumento na hora de tocar é muito grande, ele acaba a posição que a mão adota, ele acaba carregando quase totalmente, sei lá, 45% do peso desse instrumento na hora de tocar, e isso acaba levando a alguma lesão, né, nesse músculo. Outro exemplo que a gente tem são os violinistas. A posição que a mão adota, que o punho adota e os dedos pro dedilhar das cordas, acaba que a mão direita fica com 2 vezes mais problema do que a esquerda, também levando a algum tipo de lesão esse músico que toca o violino. E dentre outros gestos musicais, né, que eles acabam fazendo, tanto na hora de tocar o instrumento, quanto também no repouso de um ensaio ou de uma apresentação desse músico, né. Mas assim, os principais diagnósticos relacionados a punho e mão e a membro superior que a gente tem nesses pacientes são as tendinites, como eu já tinha falado, as tenossinovites, principalmente a de Kervem, a epicondilite de cotovelo também é super comum, as mialgias também em geral do membro superior e as já citadas síndromes de superuso, que pelo uso excessivo e repetitivo da estrutura para o tocar do instrumento. Outro diagnóstico também que aparece, mas não é tão frequente, são as doenças degenerativas, né? As artroses nas mãos. Eu achei um exemplo bem legal de músico, que é aqueles que tocam violoncelo. É super comum neles aparecerem, pelo dedilhar também das cordas do violoncelo, aparecerem deformidades nas falanges distais das mãos, nódulos, né? Nas falanges distais, pelo decorrer do tempo, né, do tocar do instrumento. Mas, ao tratar desse tipo de paciente, a gente sempre deve ter cuidado do caminho que a gente vai levar à reabilitação. A gente tem que cuidar, sim, da saúde dele, né, promover a saúde para esse paciente, mas principalmente no músico, a gente tem que cuidar o que pode acarretar de perdas para a qualidade artística dele. Enfim, são muitas as coisas que a gente pode falar desse paciente que podem chegar até nós para reabilitação. Mas devido ao pouco tempo do vídeo, né, eu tentei trazer para vocês e citar, assim, quais são as queixas principais, quais são os diagnósticos principais, o que a gente tem que pensar e associar quando chega esse paciente, esse músico até nós. Principalmente o que a gente tem que pensar é na funcionalidade, é que ele retorne o quanto antes, né, para sua atividade e o mais próximo do que ele era antes, né? Isso é o que a gente tem que pensar de principal nesse tipo de paciente. Bom, então continue acompanhando Mãos Evidência. Ao longo dos vídeos a gente vai trazer mais, vamos nos aprofundar mais em conceitos e técnicas dessas lesões que eu falei hoje e outras mais, né, sobre que podem vir nos pacientes de mão. E muito obrigada por assistir a mais esse vídeo. Continuem ligados. Vão vir muitos outros vídeos super interessantes para o nosso dia a dia na reabilitação da mão e que serão testados em breve, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.